O Glicério está na rua com prazer e alegria. Fazia chorar, faz um povo adivinhar. Se o Glicério não saísse. Antigamente, a gente virava ali na esquina, era tudo ruim ali, essas pinturas aí. Mas agora eu viro, parece que eu estou entrando em um novo mundo. O bairro do Glicério, ele fica no centro da cidade de São Paulo e ele tem um histórico desde a sua formação de periferia. A gente fala até de uma periferia no centro. Até hoje os imigrantes vêm para cá, de todo tipo, de diversos países, e não só migrações internacionais, e também nacionais. A ONG Cria Cidade, ela traz essa proposta do CRIA, do criança, do CRIA, do criativo, do CRIA, de deixar uma nova CRIA, de uma possibilidade de uma nova cidade para as crianças. Como é que a gente pensa uma cidade mais solidária, mais humanizada, mais criativa? E depois a gente foi percebendo que era muito importante a gente investir no espaço público, que aí nasce a ideia do Cidade que Brinca. O Cidade que Brinca, ele traz essa proposta de fazer uma cidade mais acolhedora junto com as crianças. Então a gente trabalha com a ressignificação não só física do espaço, mas uma ressignificação pela ocupação do espaço. E o cortejo, quando começou, ele era muito espontâneo, assim. Então, a gente saía do horário, era no horário de saída da escola. Então, saía sempre do Duque, mas não tinha um vínculo formal com a escola. A gente saía de lá e as crianças que queriam iam acompanhando, assim. E aí foi muito legal que a gente foi sentindo essa necessidade de estar mais integrado, ser não de um grupo que vem de fora, que como era, mas ter um foco então a gente começou a dar oficinas. Para pensar a questão do território, pensar maneiras de ocupar o território. E aí começou com o cortejo essas oficinas em paralelo, que é o Cantando Histórias. E a ideia dessa oficina, então, é pensar o bairro, fazer essa cartografia, entender quem é o bairro, que personagens que povoam o Glicério. E hoje aqui no Cantando História a gente pegou bastante foto, tinha que fazer um personagem e a gente fez. Aqui a gente fez um corpo de índio, né, Sara? E aí As mãos de uma indiana. Seria uma síria, sei lá. uma Aí siriana. a gente fez um rosto de uma brasileira, só que parece que é uma haitiana. Os olhos de um dragão. Turbante de uma japonesa. Um leque, né? E a terra lá da Colômbia. E aqui a boca a gente colocou a boca de uma siriana, né? Era um babado, chocolate. Depois que a gente fez o processo de transformação dos espaços, os mutirões, que os desenhos foram para os muros, as brincadeiras foram pintadas no chão, esse repertório de brincadeiras foi se consolidando ao longo do tempo, a ponto deles fazerem sem necessariamente a gente estar presente no espaço. Eles começaram a rua não pode ficar mais suja do jeito que ficava. Eles começaram a colocar uns cones na rua e colocar aquela fita zebrada, né? Para que a gente possa ter espaço para brincar. E a ideia é que isso de fato vire uma rotina. Eles já estão se organizando também para conversar com os moradores da rua. Para quê? Para não parar o carro na rua onde que é a rua da brincadeira deles, né? Então esses processos que eu acho que são os mais intensos, assim, que você percebe de fato que não é papo furado, uma coisa bonitinha de se ver. O processo de desenvolvimento dos brinquedos, ele mostra também um pouco de como a participação da criança pode ser direta, tanto desde ela pegar o pincel e desenhar, quanto pode ser indireta, de uma maneira de enxergar o mundo. E os brinquedos mostram um pouco disso. Então a gente fez oficinas de escuta com as crianças dos temas, realmente, onde seriam abordados em cada canto, e o que seriam criaturas, o que seriam esses espaços, o que seria uma cidade das crianças, o que poderia ter aqui. Desde a girafa, que aparece pintada e depois ela vira um brinquedo, ou até mesmo o jacaré que mora no mar e o mar que é pintado na calçada. Então, quando os adultos começam a conseguir transformar um espaço a partir do sonho das crianças, ela fala, putz, eu estou conseguindo, por que o meu sonho não é possível?
Por que não é possível a gente pensar uma nova possibilidade de cidade, a gente realmente acreditar que o sonho de pensar algo diferente é possível? Então eu digo que a Criacidade nasceu muito com essa proposta, para ela ser um catalisador dos sonhos das pessoas, com que elas possam viver esse sonho. E como que a criança, ela puxa esse resgate na gente, né? Essa transformação, não só pessoal, mas profissional, e resgata esse encantamento pelo mundo. Não adianta você transformar um espaço se antes você não ocupa. E não adianta depois que você transforma, você não ativar esses espaços. Então primeiro a gente ocupa, depois a gente transforma e depois a gente ativa. Então a gente vai entrar numa fase agora, a partir do mês que vem, de ativação desses espaços. E já está acontecendo uma coisa muito legal, que é o que a gente queria ver acontecer, que é não depender. A nossa ambição de fundo é essa, né? Cada vez mais eles em evidência, cada vez menos a gente em evidência, né? Até que o nosso trabalho, o nosso projeto não faça mais sentido no bom sentido. A gente solta só uma faísca, né? E essa faísca vem para meio que incendiar a potência que eles podem construir de forma auto-organizada.